Gracias por la luz, por la claridad, por la abundancia que siempre vendrá en cada latido, en cada emoción. La gratitud abre mi corazón. Vamos inspirar. Vamos trazer esse momento agora para nós, para dentro de nós, para que nós possamos cada vez mais exercitar esse ir para dentro e vibrar a alegria, e vibrar o amor, e vibrar o andar por cima das águas em todas as situações, o aprender a acolher todo o mar de escuridão, onde nós passamos por muito tempo, entendendo que há algo tão ruim para nós, mas que na verdade tudo isso faz parte de nós, para que nós possamos, nós, mestres de luz, dentro do esquecimento do que nós somos, exercitarmos o poder que está no nosso DNA, de verdade, que é a nossa força, exercitar a luz nessas escuridões. É por isso que faz parte essa dualidade. Porque nós fazemos acontecer o sobrenatural. Nós somos o sobrenatural do que nós estamos acostumados. Esse sobrenatural é totalmente a nossa verdade, a nossa realidade, de sermos a coragem dentro do medo, aonde nós esquecemos de quem somos, de sermos a abundância e a prosperidade dentro da vivência da escassez. Basta acionarmos o nosso sentir, o sentir da luz que nós somos, dentro desses aspectos, no momento de todas as situações que nos fazem desconfortáveis. Quando acessamos essas memórias, e eu não falo das memórias de estrelas, memórias de ancestrais, memórias fora de nós. A memória que eu falo é a memória do sentir. É a fé que nós ouvimos tanto no decorrer da nossa história. É a fé de que nós somos a luz. Nós somos os manifestadores. Nós somos os que magnetizam e os que criam toda a nossa história. Então aqui eu ancoro a força, a luz, a sabedoria, a conexão com o nosso eu sou, o nosso eu sou, o nosso eu sou, tudo que nós somos,
Um eu sou que nos faz andar sobre as águas do mar da escuridão, compreendendo também o quanto ele é importante para nós, e integrando e não desfazendo, aceitando o que nós somos, aceitando a nossa história. Eu ancoro a chama violeta nesse momento, magnetizando o planeta, transmutando toda rejeição, toda vergonha, todo descontentamento com a nossa história, transmutando e trazendo a compreensão e o amor, unificando tudo que nós somos, para vivermos a liberdade pacífica nessa experiência que nós estamos vivendo aqui na Terra. Eu ancoro a energia de Metatron, de todas as energias de luz, os mestres fazem parte de nós também, de todo o amparo que recebemos aqui na Terra, amparo porque nós estamos executando a maior experiência que todo o cosmos poderia já ter visto e experienciado. Somos a inovação, somos a esperança, somos um combustível para esferas superiores que imaginamos que existem. Agradecemos a oportunidade e vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Sonhem com novas formas de ser e viver nesse planeta. Adicionem muita magia nas novas vidas que estão sonhando. Tudo na criação sempre inicia com um pensamento, depois com um sonho sobre esse pensamento, e finalmente permitindo que o sonho se expanda em uma nova criação. Antaros. Vamos ler o capítulo 6, fazermos esse estudo magnífico, que é com o tema A Magia que um dia você conheceu. Mensagem de Antaros, o dragão azul. Antaros. Saudações, minha amada. Estou tão feliz em me reconectar com você de coração a coração. É realmente hora de termos nossa conversa para o seu livro. Aurélia diz, sim, e eu estou muito feliz em estar com você novamente. Você sabe, nossa primeira conversa publicada em Telos, livro 2, tornou você famoso. Agora você é conhecido em diversos países do mundo, conquistou os corações de muitas pessoas, e a nossa pequena conversa se tornou um dos capítulos favoritos do livro. Com aquele curto capítulo, você se tornou quase tão popular quanto a dama. Antaros, alegro-me que a nossa conversa tenha trazido para o coração de muitos a esperança em um futuro mais mágico. Eu sei que quase todo mundo que leu esse capítulo realmente o apreciou. O objetivo era trazer de volta à consciência um sentimento da magia que uma vez antes da queda da consciência foi real e natural, como um modo de vida para toda a humanidade.
Você sabe muito bem que em nossa dimensão não existe nenhum tipo de competição. Todos se alegram com o sucesso de todos. E como não vivemos na consciência da dualidade, a noção da melhor ou pior não existe. Sejam quais forem as circunstâncias, nunca comparamos níveis de popularidade em nosso estado de unidade. Prosperamos na beleza e na alegria do que é. Em sua dimensão, a dualidade, o espírito da competição, o julgamento, tal como melhor menos que, acarretam grandes sofrimentos por íons. Isso nunca serviu a nenhum propósito iluminado, só os manteve em separação e dor. E é hora de vocês novamente abraçarem plenamente o espírito de unidade e abandonarem completamente a dualidade e o drama. Isso me traz também a consciência de nós sermos quem somos, de nós vivermos quem somos, né? Por muitas vezes a gente coloca máscaras para a gente poder se adequar a determinado local, a determinada sociedade, a determinada conversa ou situação, e deixamos de viver a nossa essência. Por muitas vezes nem falamos de verdade o que a gente sente, por muitas vezes temos vergonha de quem nós somos, e essa mensagem que fala sobre o julgamento me traz isso claramente, o quanto nós nos julgamos ainda, né? E isso, querendo ou não, é viver a magia de ser quem nós somos e que nós esquecemos. Aurélia, sim, sinto falta dessa magia. Estou farta da separação, da limitação. Sinto falta de poder manifestar a vida de felicidade e graça que as civilizações ascensionadas desfrutam. Anseio pelo pleno retorno dos meus dons espirituais. Quero novamente percorrer a Terra em toda a magnificência, inocência e beleza da minha divindade. Eu sei que isso está vindo para mim. A razão para esta encarnação é equilibrar e curar milhares de vidas que tive aqui por tanto tempo. Desejo voltar para casa, para a terra do amor e da luz, onde os únicos tipos de lágrimas que existem são os da pura alegria e êxtase. Todo o meu ser anseia pelo lar. Antaros, como posso ajudá-la hoje? Ou como posso ajudá-la a introduzir mais a magia em sua vida? Você sabe, o sonho consciente e o uso correto da imaginação são os primeiros passos da manifestação. Aurélia, quero voar outra vez nas asas de um dragão, nas suas asas, se eu puder. Quero atravessar os oceanos no dorso de um cavalo alado. Quero explorar os reinos mágicos nas costas de um unicórnio e dançar com as fadas, os gnomos nas florestas encantadas. Quero brincar com leões e os tigres e gentilmente puxar seus bigodes. Eu acho interessante isso que ela fala, para a gente parece uma historinha de contos de fadas, né? Mas o que me remete, eu vou compartilhar com vocês e cada um tem a sua experiência. O que me remete, eu vou voltar a falar de novo, é sermos quem nós somos. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu visitei um lugar que eu tenho certeza que foi um chamado para eu estar naquele lugar, aqui em Fortaleza. Eu já tenho tempo que eu queria abrir algo aqui, fazer um movimento de trabalho aqui nesse lugar, porque apesar de ser tudo lindo, falar só em alegria e felicidade, existe muita ilusão de escassez, muita ilusão de sofrimento. Isso já ressoava no meu coração. E eu tenho uma amiga aqui que trabalha também com esses movimentos. E por um acaso, por um motivo de esporte, nós paramos nesse lugar. E esse lugar foi aberto há um mês apenas. E ali, os donos, os proprietários dali não moram aqui.
né? E eles estavam ali naquele momento. E tocou no meu coração. Falei para o meu esposo, amor, olha isso aqui. Isso aqui já é uma estrutura feita. Já está tudo arrumadinho. Só falta ter um cantinho ali de bem-estar. Só um cantinho de bem-estar ali. E aproveitarmos esse gancho para fazermos os nossos trabalhos sociais aqui também, né? Ou seja, veio um sopro do meu eu superior no meu coração. E aí chamamos uma pessoa que trabalha lá, que foi apresentar os proprietários para nós, né? E aí o meu esposo começou a falar de forma racional e eu não consigo mais, gente, de verdade. Não usar minha essência. Eu voo no dorso de um dragão. Eu brinco com as fadas e com os gnomos. Eu sou a Tatiana. Eu sou a Tatiana. E eu vou ser a Tatiana na frente de qualquer pessoa que vier na minha frente. Pode ser o Papa, o presidente e até os proprietários desse local, que geralmente na racionalidade só falam de business, né? De negócios. E ali meu esposo começou a falar. E eu pedi licença e eu comecei a falar do meu jeito, das minhas intenções, do coração. Falar que a intenção não era a intenção somente do business, porque é necessário ali, né? De alguma forma ainda. Mas a intenção era disso, assim, assado. Falei para eles, falei de trazer a consciência para as pessoas sobre suas emoções, seus sentimentos, trazer essas oportunidades para as pessoas aqui do Ceará, que muitos não têm esse acesso. E, gente, pasmem, eles ficaram parados olhando para dentro dos meus olhos como se estivessem hipnotizados. E eles entenderam tudo. E aceitaram, né, dar continuidade nessa conversa, né? Então, confiem no seu coração para qualquer coisa que vocês façam na vida de vocês. Não tenho receio de falar com ninguém, não tenho receio, não tenho a síndrome da pequenez que eu tive por anos da minha vida. A síndrome da pequenez, de achar que às vezes você não está à altura, que você fala de uma forma inadequada, né? Ou que você não está bem vestido. Que isso? Vamos subir no dorso do dragão. Vamos brincar com as fadas e com os gnomos sem vergonha. Não existe mais isso. Gente, eu estou falando muito sério. Tudo que eu falar aqui não é uma historinha. Eu estou contando a minha experiência de verdade. Experimentem e vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Antaros, minha querida, sua criança interior, a criança inocente que uma vez encarnou, está ansiosa para brincar novamente. Isso é um bom sinal. Mostra que você está mais pronta do que nunca para deixar de lado a estrutura rígida de sua dimensão e começar a brincar como uma filha amada do universo. Ouviram? Embora em nosso reino sejamos seres maduros e responsáveis, permanentemente a serviço do Criador, há sempre aspecto de nós que mantém uma natureza lúdica. Todas as coisas que deseja fazer novamente por Yus, você já vivenciou. E da mesma forma, aqueles que lerão estas linhas, você ficará surpresa em saber que, enquanto conversamos, um outro aspecto seu, que se encontra nos reinos superiores, se diverte e se entrega prazerosamente a todas as atividades mágicas que acabou de mencionar, para o contentamento do seu coração. Esse é o seu aspecto, que parece uma criança inocente e travessa, que a dama e a Namar tanto amam. Ela só conhece o amor e a alegria. Ela emprega o tempo nutrindo
e orientando o seu amor aos seres de um grande número de reinos mágicos. Todo mundo tem esse aspecto, não apenas você. Todos nós temos esse aspecto, não apenas a Aurélia. Todos nós somos especiais. Esse é o aspecto com o qual você deseja se reconectar de modo mais consciente. Saiba que, com frequência, você se conecta com esse aspecto quando sonha, e muitas vezes sai à noite para grandes e fantásticas aventuras. Quando falei de usar a imaginação, não estava brincando. A imaginação é um portal maravilhoso. É impossível imaginar algo que já não exista em algum lugar fora da sua mente consciente. É o coração e não a mente que sabe tudo e detém todas as chaves. É o coração que guarda essas extraordinárias lembranças. A mente humana controlada pelo ego, é muito rápida em negar o lado mágico de cada filho da criação. Se você puder imaginar uma coisa, saiba que está acessando algo que já existe e experimentou em outro lugar, ou em outro tempo, e no espaço, em numerosos aspectos multidimensionais. Em seu mundo, a imaginação nesse mundo, a imaginação, quer seja percebida como positiva ou negativa, é sempre uma reconexão com alguma experiência passada conservada na memória celular. Se você está ansiosa para fazer essas coisas de novo, é porque o seu coração está pronto para se reconectar em um nível mais consciente com o seu aspecto que incorpora esse amor e pura inocência. Permita-me contar mais. É geralmente à noite, em Telos, durante o seu período de sono, que você se reconecta com esse aspecto de si mesma. Muitas vezes, como a dama está procurando por você durante a noite, ele a encontra com os leões, os tigres, os unicórnios, os cavalos e as fadas madrinhas. Aurélia, ele fica incomodado de ter que me procurar quando deseja minha presença? Antaros, não. É apenas a dama que procura por você de tempos em tempos, mas também o seu amado Anamar. Eles não ficam aborrecidos, pois sabem como é grande o seu amor por esses seres, por esses reinos, e como isso é curativo para sua alma. E você passa muito tempo com eles, todas as noites, quando sai para se divertir com os seres dos reinos mágicos. Eles se encontram em um instante, e na verdade, eles ficam encantados quando veem você tão feliz. Vou compartilhar com vocês também. Mais uma vez, a gente escuta tudo isso e fala, nossa, historinha da Cinderela, né? Quando eu vou para a montanha, e isso agora não acontece só em montanha, né? Quando eu vou para qualquer lugar que eu queira realmente me conectar com a natureza, é algo muito, muito intenso, uma conexão muito intensa. E aí, quando você se reconecta de verdade com amor, com verdade mesmo, com sentir não é só com a visão, tentando caçar alguma coisa, né? Não é só com a audição, não, é se conectar com o sentir. Você acaba percebendo, sim, né? Figuras de outras dimensões. Na montanha, em particular, que é onde eu me conecto bastante, porque eu moro lá, em Shasta, é muito, muito natural. Eu mesmo no caminho, isso não é mente mesmo, porque é sentido. Eu vejo, né, os seres do reino mineral, muito, muito mesmo, muito nítido. As árvores parecem conversar com você, você sente essa conversa, você sente essa energia, você sente vida em tudo. Então, a gente entende que quanto mais a gente ama, quanto mais a gente afina essa conexão com a natureza, com o nosso original, com a nossa raiz mesmo, né, que é o não racionalizar tanto, não ser tão sério, ser mais criança, ser mais imaginativa,
mais a gente tem contato com essas outras dimensões, tá? Não é só porque mora-se em Shasta, é em qualquer lugar, é dentro do seu apartamento. Por mais que você não tenha plantas e animais aí dentro, você já é a própria criação de luz, né? Então, é muito lindo e é muito real, tá? Essas conexões não é só para poder saciar as nossas curiosidades. Essas conexões são importantíssimas para que a gente possa trabalhar a nossa expansão por dentro, né? Para atingir os mais profundos e rígidos sentimentos e crenças que nós temos. Então, traz sim, essa conexão traz códigos de luz para que a gente possa abrir um canal para mais sabedoria. Um dia, a vida será tão feliz na superfície quanto é em Telos, e em outras cidades subterrâneas. É importante que vocês comecem a sonhar novas vidas para vocês mesmos. Sonhem com novas formas de ser e viver nesse planeta. Adicionem muita magia nas novas vidas que estão sonhando. Tudo na criação sempre inicia com um pensamento, depois com um sonho sobre esses pensamentos e finalmente permitindo que o sonho se expanda em uma nova criação. Acreditem em vocês, mesmo em seus sonhos, eles verdadeiramente se manifestarão em suas vidas. Divirtam-se sonhando e imaginando. Não custa nada e pode até ser bastante proveitoso de maneiras inesperadas. Aurélia, diga-me mais sobre como podemos trazer essas magias para as nossas vidas. Antaros, trata-se de reconexão com o aspecto maravilhoso de você que encarna a criança pura de amor inocente. Vocês todos possuem esses aspectos, mas muitos não estão cientes disso. Mesmo entre aqueles que estão pouquíssimos tiveram interesse ou se ocuparam de conscientemente se familiarizar com isso. Esse aspecto de vocês é tão maravilhoso e tão lindo. Ele contém a chave para toda a magnificência do universo e tudo o que você sempre quiser ser e fazer. É um aspecto seu de outra dimensão que vive escondido em seu coração sagrado, aguardando que você desperte para a sua maravilhosa presença. Esse aspecto espera que você esteja pronto. Então permita que ele renasça em seu interior para criar com você toda a magia que já conheceu. Aqui em Fortaleza, ontem, eu venho passado por uma gama de experiências internas, né? Todas as minhas viagens, assim como as da Aurélia e assim como as de vocês, quando abrirem a expansão para observação, elas trazem muitas informações vibracionais e depois até de vivências, para que nós possamos viver na realidade tudo, né? Então, nos últimos meses, eu vivi muitas ilusões. As ilusões da dor, da escassez, da tristeza, da perda, da doença, tudo que vocês imaginarem, né? Exauriu muito o meu corpo, mas de verdade, eu falo isso não como um aspecto arrogante, mas com um aspecto esperançoso. Não derrubei lágrimas, não entrei em desespero, eu andei sobre as águas, o corpo exauriu. Nas próximas experiências, eu sendo mais disciplinada, sendo mais amorosa, nem o meu corpo mais vai exaurir. Então, fui para Manaus, recebi algumas informações lá também e aqui no Ceará. A ilusão é bem profunda da escassez, da luta, do não ter, né? E com isso eu acordei, acho que foi ontem, acordei projetando. Eu estava já na projeção, sentindo a vibração do lugar, de algumas vibrações, de algumas células da Terra, nós humanos, que vivem em total escassez. Eu senti o cheiro da casa, eu vi os tijolinhos, eu vi a falta de alimentação, eu sentia o desespero, eu sentia a dor, eu sentia a falta de esperança. E naquele sentir, eu vivo aquilo. Eu vivo esse sentimento de verdade, gente, porque eu já estive nesse lugar, tá? Nessa vida, nessa linha do tempo.
E ali naquele sentimento, colocar a intenção de que você é a luz, de que você é a abundância e que você está só passando por uma experiência bem real. Ela é real porque você sente a fome, ela é real porque você sente o desespero, mas traz a magia da criança que olha para todo aquele aspecto com mais inocência e mais amor e brinca. Eu sou abundante. E eu sei que amanhã eu vou ter um enorme bolo de chocolate para comer. Ou imagine aquilo, imagine o que você está comendo. Sinta, veja essa sensação. Viva os dois aspectos. É uma das mensagens que eu estou lendo aqui. Para mim é um exercício para a gente poder executar na nossa vida. Não só da escassez, mas de vários outros aspectos que a gente vive, né? Bom, muitas vezes você abandonou, ignorou e até esqueceu esse seu aspecto. Ele permaneceu sempre intimamente conectado à totalidade de sua divindade. Esse é o aspecto amoroso e lúdico que você despreza com tanta frequência na rigidez das estruturas da terceira dimensão. Essa criança interior que é a luz, radiante de uma alegria sem limites, também é você. Nos primórdios da Lemúria, na terra de Pan, você era essa criança maravilhosa. A vida foi maravilhosa e perfeita por muito tempo. Havia apenas a magia do amor e ainda não havia qualquer separação. À medida que você se separou mais e mais da sua divindade e de todas as maravilhas que acompanham, gerou uma criança interior que sente dor e tristeza. Aquela que você conhece conscientemente e cuja cura é o tema de muitos livros. Você gerou uma criança de mente egóica que manteve você e essa criança em separação e dor por milhares de anos. Você a aprisionou em um oceano de negatividade. Você negligenciou e abandonou essa criança e manteve confinada com medo das muitas emoções que vêm com a separação. Gente, eu estou transmutando, desculpa. Ela agora... Nossa, eu estou transpirando muito, peraí. Ela agora está chamando para ser curada e reunida com a criança da luz que vive em tanta perfeição e maravilha. Continuamente aceite amar a si mesmo e a esta criança do ego com tanta paixão e compaixão que os traumas do passado sejam desfeitos. Camada por camada, pouco a pouco, a criança do ego aprenderá que também é um filho de Deus, que será feliz e livre. E você também. Sintam essas palavras no coração de vocês. Saibam que esses aspectos infantis de vocês vivem no coração sagrado e aspiram e se unificam pelo amor incondicional a todos os aspectos do próprio ser. Quando os dois se unem como um só, graças ao amor do eu, a integração da sua divindade, pela total aceitação de quem você realmente é. Um ser divino em forma humana, você estará em casa. Como filho prodígio de suas escrituras, você será convidado a retornar para a casa do Pai. E será quando, e somente quando, toda a magia, todas as maravilhas e todo o amor que um dia conheceu estarão disponíveis para você outra vez. Isso não tomará íons. Você precisará acreditar plenamente em si mesmo, estar determinado de abandonar os teus medos. Quais que são os nossos medos hoje, gente? Quais que são os nossos medos? Eles não são errados, eles não são ruins. Mas quais que são os nossos medos para a gente poder introduzir a luz? Para a gente introduzir a coragem? Para a gente andar sobre as águas? Para a gente multiplicar os pães? Para a gente viver
a consciência crística nesses aspectos que a gente chama, né, de mar da escuridão. O amor é a graça concedida pelo Criador. Neste tempo, podem rapidamente dissolver as barreiras. Se você acender o fogo do amor em seu coração, com suficiente desejo e paixão, determinação e vontade para tudo curar, até o final. Saiba que a recompensa no final do túnel são todo o amor e a alegria e a magia que a sua mente atual pode conceber, multiplicada em milhares de vezes. Aurélia, isso é maravilhoso. Obrigada por estas lembranças. Devo admitir que no plano consciente negligenciei as 2 crianças da minha encarnação. Esse ensinamento é verdadeiramente importante. Obrigada. Você pode nos contar mais sobre a magia que nos espera no futuro? Antaros, tenha em mente que o retorno da vida mágica que vocês aspiram encontrar só pode vir da união divina, do seu nível de unidade com toda a vida. Nos reinos da luz, você simplesmente não pode criar vidas mágicas até que se tornem totalmente unificado com o que quer criar. Meus amores, nós estamos fazendo esse estudo desse livro, vocês estão ouvindo palavras, mas a gente está sendo bem trabalhado aqui, tá? A gente está trazendo de volta essa força, né? Esse viver de andar sobre as águas dentro de todos esses cenários, tá? Então vamos nos concentrar no nosso sentir, não nas palavras, tá bom? Isso significa que quando você se tornou a personificação do amor e da unidade, e você irradia somente o amor, toda a vida se conecta com você como um. Dessa perspectiva, você pode criar qualquer coisa a qualquer momento. Você pode ter tudo e fazer tudo, seja o que for. Todos os reinos se unem a você como um. E os elementos e os espíritos da natureza estão sempre à sua disposição para ajudá-lo a realizar o seu desejo. Essa é a grande alegria, é o serviço deles para a vida. Esta é, meus amigos, a grande parceria de amar e de fraternidade para todos. Os animais tornam-se companheiros de brincadeira para além do que você poderia imaginar nesse momento. As flores e as plantas crescem instantaneamente para o seu prazer. A grama está sempre viva, mas nunca precisa ser cortada. Você pode se transportar para qualquer lugar, a qualquer momento, instantaneamente. Você nunca mais terá que aprender relatórios de impostos ou pagar um seguro de carro ou casa. Nem terá que lidar com uma conta bancária quase exaurida para pagar as contas do mês. A vida é generosamente abundante em todos os lugares. Você viverá em um palácio de cristal e nunca terá que pagar aluguel ou hipotecas. Quando a gente fala nisso, eu posso falar para vocês que eu vivi isso, tá? Eu posso falar para vocês que eu vim do pó. Eu nasci no pó. A minha família, minha mãe, bem humilde, né? Com o decorrer da minha vida, das minhas experiências, quando eu aprendi quem eu sou, quando eu aprendi integração, eu vivi tudo em todos os aspectos, a liberdade em todos os aspectos. E recentemente, no mês passado, depois dessa viagem à Grécia, das ilusões e tudo mais, eu voltei a viver o pó. Vivi o pó por 1 mês e meio. Quando eu falo que eu vivi o pó, eu vivi a sensação da perda de novo. Eu vi a sensação de tudo, da tristeza, da dor, de tudo. E aí eu fui exercitar o que eu já havia aprendido em vibração. Eu fui exercitar na íntegra
a mágica, o voar em cima do dorso do dragão, né? A criação, o magnetismo, né? De estar ali e não se desesperar, em recriar, em criar novamente tudo. Então, isso é muito sério, isso é muito real, gente. Não vivi isso mais de só uma vez, vivi mais de uma vez. E eu estou aqui para falar para vocês que isso é real, independentemente do estado que você se encontra. Hoje, depois desses exercícios, porque a gente tem que praticar os exercícios, não adianta só a gente falar, eu sei. É igual Jesus veio comigo, eu falei para ele, eu tô tão cansada dessas experiências. Aí ele veio, né, Cristo veio e falou assim, mas você é minha ressurreição. Eu falei, eu sei, mas eu não tô te sentindo. Aí ele foi me mostrar os pés dele caminhando no deserto. E os pés dele se fez os meus pés. Ele falou, você tem exercício. Tem exercício. Daqui a pouco você não vai se cansar mais. Só leva isso com alegria. É meio insano às vezes a gente falar isso, né? Tô passando fome, vou passar com alegria. É o nosso exercício. Vamos entender de vez que a gente está aqui numa experiência. Você não é só nascer, crescer e morrer, lutar pela vida. Não é isso. É uma coisa extraordinária. E quando a gente souber o quanto é extraordinário, gente, essa música desse cantor, acho que era Lázaro, né? Que cantava, vou passando pela prova dando glória a Deus. Mana, é isso. Passa. Sabendo, tendo a consciência de que é uma experiência magnífica, o sentimento e a emoção. Bom, você viverá em palácios de cristais e que nunca terá que pagar aluguel ou hipotecas. Os unicórnios guardam os segredos dos mistérios ocultos de muitos reinos, os conhecidos e os ainda desconhecidos para você hoje. E eles deleitarão em levá-la a maravilhosas, mágicas e descobertas. Você se perguntará por que demorou tanto para finalmente voltar para a Terra do amor e da magia? Esta é, meus amigos, a vida que os espera na quinta dimensão. No entanto, não é precioso esperar para começar a criar vidas mais fáceis e mágicas? Inicie agora. Inicie agora, ali com aquele seu probleminha. Inicie agora, ali com fome. Inicie agora, né, com algum problema de saúde. Inicie as mágicas, gente. E verão isso como pode ser simples. Não é a terceira dimensão que os limita, mas a falta de vontade para reconhecerem que podem ter agora, neste tempo presente, uma vida muito agradável e cheia de maravilhas. Acreditem em si mesmos e se abram para receber os dons que a vida está esperando para lhe conceder. Parem de recusar os seus presentes. A recusa é a principal razão pela qual muitos de vocês ficam sem um presente que estão esperando para lhes serem dados. Às vezes você recebe uma informação, recebe um presente, recebe um convite, recebe a proposta de alguma coisa e a gente se limita. Nossa, como que eu vou para lá? Não tenho dinheiro. Nossa, como que eu vou fazer isso? Não sou capaz. Ai, não vou nesse lugar dos meus sonhos porque eu não tenho roupa. Eu vim do pó. Hoje, se eu quiser ir lá na China, eu vou lá no Japão ver o Edson, eu vou lá na Suíça ver a Carrie, eu decido para onde eu quero ir nesse mundo. Eu decido e acontece. Acontece. Essa minha amiga que estava comigo nesse lugar que eu falei para vocês, aqui em Fortaleza, ela falou assim, eu falei assim, não, a gente, antes de falar com meu marido, eu falei assim, nós vamos fazer algo aqui. Isso aqui vai ser um dos nossos pontos de trabalho. E ela, ai, mas como? Eu falei, não sei. Só estou sentindo no meu coração e eu vou nesse fluxo.
E isso aqui não é papinho para boi dormir, gente. Acontece, vocês vão ver, tá? Depois vocês vão. Eu vou vir aqui, vou falar e eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Nós somos criadores, nós magnetizamos tudo, nós nos limitamos, tá? Eu espero que a gente leve isso aí para o nosso dia a dia, porque aqui é muito fácil, né, a gente falar disso aí. Vamos levar para o dia a dia tudo isso, tá? Aurélia, o que tudo isso tem a ver com os dragões? Antaros, nós, dragões da quinta dimensão e além, possuímos as chaves dos 4 elementos e temos a total maestria deles. Isso foi explicado em nossa mensagem anterior. Você já ouviu falar dos dragões mágicos e a maestria dos elementos que nos ajuda a criar a magia tão facilmente? O que isso tem a ver conosco, dragões? É que nós gostaríamos de oferecer a vocês que leem esse material o auxílio para gerir os elementos, para que suas manifestações possam acontecer com maior facilidade e graça. Quando ele fala nesses elementos, eu fui lá em São Paulo, fui ancorar a energia de amor lá na Ponte Efigênia, e do lado tem um monastério de acho que é São Bento, né? E lá eu faço leitura, eu acho o máximo tudo aquilo, porque eu faço leitura, eles conversam tanto comigo. E na saída tem o zodíaco e os 4 elementos registrados. Você viu, né, Estelinha? E os dragões, tá tudo registrado ali. Imagina toda essa informação que a gente está lendo no livro de Telos, sendo falado através de um dragão, está registrado em toda a história. Quando eu fui lá no Louvre, que é um dos maiores museus que tem de todas as linhas do tempo, eu li a mesma historinha contadas em várias culturas diferentes. A mesma coisa. Sobre a expansão da consciência. Aquele triângulozinho com olho de Horus, a bolinha em cima. Em tudo, em todos os quadros, em todas as esculturas, tudo. Tudo. É tudo uma coisa só. Esse é o nosso compromisso com vocês. Nós somos autorizados a interferir em seu livre-arbítrio e processo de aprendizagem. Mas será um prazer sussurrar em seus ouvidos as chaves para a maestria dos elementos. Enquanto aprendem a manter continuamente níveis maiores de amor e harmonia. Oferecemos monitorar o progresso daqueles que pedem a nossa assistência, embora não sejamos os únicos a fazê-lo. A cada nível de realização que vocês atingem em nossas jornadas, em direção à liberdade espiritual, através do processo de ascensão, nos comprometemos a lhes apresentar a próxima chave, e depois a próxima, para auxiliar na maestria dos elementos. Você tem outra pergunta? Sim. Há algo que quero esclarecer para os leitores. Lorde Sananda disse-me há algum tempo que você é um dragão e um ser de luz e amor, e que posso confiar em você. Mas ele também mencionou que nem todos os dragões e reptilianos são confiáveis, pois há muitos que ainda vivem em separação e poder, e pode ser arriscado confiar em qualquer dragão. Ele sugeriu que se deve usar discernimento quando encontra os dragões ou outros seres reptilianos. Você pode comentar sobre isso? Antares. Infelizmente, isso é verdade. Embora muitos de nós, dragões e outros seres da raça reptiliana, tenhamos atingido o nível de evolução de quinta dimensão, não é o caso da raça inteira. Ainda há um grande número de seres reptilianos encarnados como humanos em seu planeta, e muitos deles não são confiáveis. Há também muitos outros operando a partir do plano astral, que poderiam enganá-la em vez, e você deve ser cuidadosa sempre, prestando atenção aos seus sentimentos, porque os sentimentos que é a porta de qualquer coisa, tá? O sentir, e usando o seu discernimento. É a mesma coisa com a raça humana.
Alguns são ascensionados, irradiando apenas amor e luz, mas muitos na superfície ainda vivem na separação e poder e podem explorar você. A maioria dos seres, em todas as raças galácticas, vivem na vibração da luz e do amor. No entanto, existem renegados, ainda funcionando em separação no nível do plano astral. E é preciso estar sempre vigilante. Orai e vigiai. Orai e vigiai. O orai é você sempre estar meditando, estar trazendo palavras boas para sua casa, para você mesmo. Vigiai, se observe, observe as suas ações, observe a sua fala, o que você coloca para dentro, o que você faz questão de observar, o que você se prende. A gente se prende com tanta coisa, né? Orai e vigiai. Raros são os dragões que virão enganá-la. Eles têm outras coisas para fazer. Mas como acontece em qualquer ser no universo atraído por você, alguns serão mestres de luz, enquanto outros serão impostores, entidades de nível inferior que apresentam como mestres de luz. É sempre sábio usar o seu discernimento e checar suas orientações. Verifique os sentimentos enviados pelo seu coração, e não os da mente egóica ou do nível mental. Você deve fazer isso com qualquer ser do outro lado que vem e vem até você. É uma proteção importante. Há impostores imitando cada mestre e cada grupo de seres de luz que existe. Cada ser ascensionado que você conhece também tem que lidar com um grande número de impostores do plano astral, tentando desviá-los ou enganá-los de alguma forma do seu verdadeiro reto caminho espiritual. Seja muito cuidadosa com a voz que está ouvindo. Mesmo as pessoas mais vigilantes podem ser facilmente enganadas por uma entidade astral astuta, até que você tenha atingido a maturidade da sua plena consciência. Deve ser sempre cautelosa. Nem todo material canalizado vem dos mestres de luz e sabedoria. Os impostores são grandes sagazes para encontrar aqueles que são ávidos por fenômenos exteriores, ou aqueles impulsionados por sua mente egóica. Estão determinados a se tornar um canal antes de ter alcançado o nível requerido de iniciação, no qual são convidados por um mestre de luz a converter-se em um dos seus canais. Até que esse planeta esteja totalmente na luz, confortavelmente instalado na quinta dimensão, permaneça sempre vigilante e use o seu discernimento para evitar as muitas armadilhas do processo da ascensão. Aqueles que querem dissuadi-la do seu caminho e da sua ascensão, muitas vezes vêm como impostores disfarçados de mestres de luz e sabedoria, oferecendo ensinamentos que contêm sutis e frequentemente não tão sutis distorções espirituais. Vá em paz e saiba que eu cuido de você, que estou sempre pronto e disposto a confortá-la e a levar o meu auxílio e magia. Em relação a essas palavras que a gente acabou de ler, eu vou compartilhar a minha experiência, a minha visão. Repetindo, cada um tem a sua visão, tá? Nós temos inúmeros materiais circulando pela internet, amigos nossos, pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece, lugares, existem vários lugares que a gente fala assim, isso aqui não é um bom lugar, isso aqui é um bom lugar, Mas eu aprendi, sabe o que, gente, de verdade? Porque as coisas mudaram, né? Esse livro, ele é atualizado, assim como a Bíblia é atualizada, mas eu vivo hoje a minha verdade, o meu coração, o meu sentir, E trabalhando, exercitando o meu sentir e escolhendo orar e vigiar. Eu sempre oro, eu sempre peço, né? Eu escolho o amor em todos os lugares, sem julgamento. Eu escolho a verdade em todos os lugares, sem julgamento. Eu só quero ser um portal, eu quero portar o amor e a verdade. Então, quando eu escuto alguma coisa que não ressoa aqui, pode ser a monja Coen, pode ser o Papa, pode ser o que for.
não entra. Eu respeito, agradeço, mas eu tenho a minha verdade. Eu me afastei muito de várias coisas, inclusive da rede social, né? Eu sou bem sumidinha, eu sei. Mas é porque eu vivo a minha verdade, gente. Eu vivo a minha verdade e eu tô aqui para compartilhar essa independência de luz e amor que nós somos. Nós podemos ter acesso a materiais. Eu adoro, tem um canal lá que eu amo, que eu não vou... Tá, vou fazer assim, Desperte-se. Eu amo aquelas canalizações. Porque tudo que eu vivo aqui, eles estão falando ali. No mesmo tempo, eu falei, cara, tô contigo, né? Mas eu tenho vários amigos que trabalham como facilitadores e que cada um tem a sua verdade, e eu super respeito, entende? Cada um vai se conectar com pessoas que se identificam com eles, entende? Então, eu vou para todos os lugares hoje. Eu fui para uma igreja evangélica semana passada, fui levar meu enteado. Foi lindo, foi lindo. E quando ele falava Jesus, meu Salvador, lá em cima, eu agradecia, sanando a consciência crística aqui dentro de mim. Sem julgamento, eu não precisava falar nada. Entende? A verdade somos nós, né? Então, quando ele fala dos espíritos obsessores ou de reptilianos, né? Ou de energias que estão contra essa expansão, lembra-se que tudo foi criação nossa. E o portal para que isso entre em nós ou confunda a nossa mente são os nossos sentimentos. Então, vamos escolher exercitar de verdade a alegria, a verdade, a gratidão, seja lá o que a gente estiver vivendo, que a gente consegue se manter firme na sabedoria, na consciência e na verdade. Nada atinge a gente. Nada. Nada. Eu acabei de voltar de um furacão, de um terremoto, maremoto. Eu me sentia um liquidificador com muita fruta, com muita salada em volta. E eu era lâmina lá no meio, eu só olhando tudo. Mas eu acreditava, eu sei que é tudo para eu observar, eu sei que é tudo para eu viver andando em cima das águas e só observar e introduzir o amor, a gratidão, a sabedoria, e olhando para os lados, porque tudo dos lados reflete as memórias que estão aqui dentro de mim. E aí que vem a limpeza. Eu me limpo com essa consciência. Quando o bicho tá pegando, vou para a natureza. Quando tá pegando mais ainda, eu vou cutucar. Estelinha, me ajuda. Me ajuda, Estelinha. Vamos fazer uma frequência. Porque o trabalho nosso aqui é árduo. É bonito, mas saiu ferida para todo lado do meu corpo, na minha boca, saiu minha hérnia, espocou. Mas, tô livre, leve, bonita, em Fortaleza, curtindo uma praia, na paz, com a família. Tudo passou assim. E o interessante é que as energias foram conversando comigo. Eles foram falando, acabou. Quando eu pensava que estava ruim, eles falaram assim, vai descer mais ainda. Que era para tratar o meu marido e me tratar também. A gente faz parte do mesmo cenário, cada um na sua nave, na sua cúpula, mas a gente está vivendo a mesma experiência, mas com termos diferentes, cada um na sua memória. E é isso. Obrigada por vocês terem vindo. Podem abrir os microfones, podem conversar aí. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa, a gente está em casa.
Eu vou cortar, não vai sair no YouTube a nossa conversa não, tá editado, corta. É isso que nós estamos vivendo, gente. Passou a fase de ser só uma meditação, só uma vivência, um retiro. Passou. A gente está vivendo a real. É a real. Não tem outro, não tem para onde ir mais. Vocês já observaram que está escasso esse negócio de Instagram já? Já observaram que está escasso esse negócio de retiro, de vivência? Eu não estou conseguindo falar nem mais algumas palavras. O Edson foi lá em casa, ele viu que eu não consigo mais falar algumas palavras. Porque a gente tem que viver o nosso humano real, cara. Viver o real, né? Sentir as vibrações, sentir as suas memórias, e ir lá dentro e falar: eu escolho amor. Tô me sentindo traída, eu escolho amor, eu quero amar essa situação. Não quero amar a traição, não, tá? Mas eu quero entender, porque amar essa situação é eu conseguir ir lá nas minhas memórias e perceber por que eu tô me sentindo traída. Aonde que eu absorvi esses dados? Né? E mesmo se eu não quiser saber aonde, eu escolho ter sabedoria. Eu me nutro por mim mesma. Eu me nutro, eu não preciso da nutrição do outro. O outro é vazio, é ilusão. Paty, e como soltar, assim? Porque quando a gente entra nessas camadas mais profundas, tem algumas coisas que ainda impregnam na gente, que a gente tem essa dificuldade de querer soltar, eu acho, de uma certa forma, sei lá, por várias coisas. Pode ser medo, pode ser apego, pode ser pensamentos que ainda estão ruminantes, coisas assim. Como soltar tudo isso? É tomar uma decisão e falar, eu não escolho mais isso agora? Tchau? Olha, eu acho que tem pessoas que falam, né? Eu tenho que falar por mim, tá? É muito relativo do que eu tô aprendendo. Eu vou dar um exemplo mais forte, mais recente. Meu esposo, ele tem 2 filhos fora do nosso casamento, né? São mais velhos. E um deles tem uma atitude com ele, assim, que eu não aceitava de jeito nenhum. Eu achava aquilo injusto, né? E não aceitava, por mais que eu fale de Luizinha, perdão, tava aqui no meu coração, cara. Não, 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 não. Aí eu vim para Manaus, aí eu falava assim, eu escolho amar essa situação, porque eu tava muito presa a isso. Tava muito presa, e hoje a minha missão é correr em cada pedacinho dos meus sentimentos que me incomodam, que me aprisionam, e observar ele para poder soltar. E aí, quando eu escolhi amar aquilo ali, e eu vendo aquele aspecto que me pegava, eu falei assim, eu escolho amar isso, eu escolho amar isso. Por quê? Aí eu começo a observar, por que eu estou sentindo isso? Né? O que ele está... por que ele está fazendo isso? Por que eu estou sentindo isso? Porque quando eu era criança, eu não tive um pai. Quando eu era criança, eu não tive esses cuidados. Quando eu era criança, eu não tinha esse amparo. E aí eu vejo ele fazendo dessa forma com o pai, eu acho isso injusto. Eu sou a injustiça, porque eu me achava injustiçada quando era pequena por não ter tido um pai. Ah, mas então, beleza, vi a minha área. E a área desse cenário, né? O que está acontecendo ali, né? Ele só quer o pai por perto. Porque desde pequenininho ele vive longe do pai. Aí eu comecei a me colocar no lugar dele. Né? Ele pode ter de tudo, ele pode ter casa, carro, ele pode ter de tudo. Mas ele quer o amor, ele quer um olhar do pai. Não importa se ele tem 27 anos, 28 anos. Eu não quero mais julgar essa situação. Eu só quero amar. E quando eu tomei essa decisão e fiz esta análise, que é isso que a gente precisa fazer, esta análise das nossas memórias.
né? A gente pede ajuda, eles dão ajuda na hora, entende? As coisas se desfazem. Nossa, tá uma paz, está uma harmonia. Eu olho para ele com tanto amor agora, entende? E existem várias outras coisas, né, que a gente vive, entende? A gente aprende a não julgar mais, mas a gente só não julga mais, não com essa hipocrisia de falar que eu não julgo. Me desculpe, eu ia até falar assim, mas é de olhar para dentro da gente, olhar a nossa história, olhar as nossas memórias e olhar o cenário. Olha aqui e o cenário, porque o cenário ele não existe, ele é ilusório. O Enxada é ilusório, ele é um personagem da minha história, né? E eu vou ali, venho cá e tá tudo certo, tá equilibrado. Se vier de novo um cutucão, eu vou nutrir essa criança injustiçada que não tinha pai. Eu vou olhar para a Tatiana hoje, eu pego lá a Tatianinha que não teve pai, que foi injustiçada por várias vezes. Olha onde que tá a Tatiana. Quero chorar. Olha onde que tá a Tatianinha aqui agora. Tatianinha tem uma família linda. Eu falei ontem pro meu marido no carro, eu falei, cara, quando eu era criança, a única coisa que eu queria era uma família grande. Não queria boneca, não queria nada, queria uma família. Sofri tanto por não ter tido família. Hoje eu tenho 5 filhos, 3 da minha parte e 2 do meu marido. Um marido incrível, ele é incrível mesmo, sabe? Olha aqui, para quem veio do pó, poxa, eu tô bem pra caramba, né? Aí eu mostro isso pra Tatianinha e ela se torna forte, entende? Mesmo se eu não tivesse um marido, se eu não tivesse a família e eu tivesse a Tatianinha ali ferida, eu trazia ela comigo, porque já aconteceu isso. Ei, nós estamos juntas, você não é mais pequena, você está aqui comigo, e a gente tem N possibilidades para a gente poder fazer nesse mundo, e integrar, né, dentro desse medo, a gente integra coragem, vamos que vamos. Mas é isso, gente. É isso, muito obrigada por vocês terem vindo. Gracias por la luz, por la claridad, por la abundancia que siempre